Salve, salve minha gente, aqui é o tio Anderson do canal 6 Seguidores, para aquele camarada do terceiro ano do ensino médio e para quem adora história. Primeiramente, curte, compartilhe e ativa as notificações. Se você não fizer isso, o youtuber pequenininho vai continuar pequenininho. Vamos lá para a nossa aula de hoje. Vamos falar um pouco sobre a China. A China é esse grande país, a segunda maior economia do mundo, que é muito discriminada na nossa mídia. Muita gente é contra a China. Então vamos falar um pouquinho da história da China e eu tenho certeza que você vai entender um pouco o porquê desse ódio que você tem contra a China. Em 1911, a China era um império e se tornou uma república. Era um país extremamente pobre, totalmente dependente das potências imperialistas do momento. Grã-Bretanha, França, entre outros. Em 1917 nós tivemos a Revolução Russa. E essa Revolução Russa colocou agora a União Soviética como o principal, na verdade, o maior país socialista do mundo. A China, em 1920, fundou o seu Partido Comunista. E esse Partido Comunista passou a ser um satélite, das determinações ou das doutrinas que foram implantadas em 1917 na União Soviética. E vocês sabem, que quando você se alinha ao socialismo, automaticamente você se torna inimigo do capitalismo. Em 1925, assume o governo da China o general Chiang Kai-shek, que era, na verdade, um camarada que iria manter a China em ditames capitalistas, era alinhado aos governos imperialistas de então e, é claro, se tornou o maior inimigo do fundado Partido Comunista Chinês, que passou a ser perseguido. Lembrando que a China, naquela época, estava alinhada aos interesses capitalistas. A partir do momento que Chiang Kai-shek se torna inimigo e Mao Tse-tung é considerado, na verdade, o principal líder desse Partido Comunista Chinês, ele acabou começando a perseguir Mao e os seus seguidores. Eles fizeram uma grande marcha de 10 mil quilômetros rumo ao interior para fugir da repressão do governo de Chiang Kai-shek. Esse confronto de Chiang Kai-shek contra os seguidores de Mao deu origem à Guerra Civil Chinesa. Lembrando que quando falamos em guerra civil, é simplesmente quando você tem pessoas do mesmo país guerreando. Na verdade, essa guerra não é uma guerra de um país contra o outro, é uma guerra que é travada dentro do seu próprio país. Essa guerra ocasionou por volta de 400 mil mortes. Se aproveitando da bagunça que estava acontecendo na China, o Japão, que já estava começando a ter os seus arroubos imperialistas, invadindo vários países do Sudeste Asiático, em 1931 invade a China. Em 1937, percebendo o perigo que eles estavam enfrentando, os seguidores de Mao Tse-tung e os seguidores de Chiang Kai-shek fizeram uma trégua e se uniram contra a agressão do exército japonês. Em 1945, como vocês já viram em vídeos aqui do meu canal, o Japão foi aniquilado pelos americanos. Na verdade, tivemos o ataque nuclear em Hiroshima e Nagasaki, e em 2 de setembro de 1945, o Japão sai da guerra, oficialmente. Com isso, a Guerra Civil Chinesa retoma e os seguidores de Mao Tse-tung viram o jogo. Em 1º de outubro de 1949, Mao Tse-tung implanta a República Popular da China. E aí nós vamos falar dos seguidores de Chiang Kai-shek. Eles eram a China nacionalista apoiada pelos Estados Unidos e Mao Tse-tung era apoiado pela União Soviética. A União Soviética socialista e os Estados Unidos capitalista. Essa província considerada rebelde hoje, Taiwan, é reivindicada pelos chineses. E os chineses nacionalistas ou alinhados ao capitalismo, eles foram para o território onde hoje é o Vietnã. Ali naquela porção norte, que na época era conhecida como Tonkin. Os franceses, em acordo com os vietnamitas, eles desarmaram esses chineses saíram da porção continental e foram para a Ilha Formosa. Na verdade, o país era conhecido como Formosa, a ilha era a Ilha Formosa. Hoje é conhecida como Taiwan. Então, hoje, lá ficam os chineses ditos nacionalistas ou que são alinhados ao capitalismo. E é claro que o principal aliado hoje
das nações ocidentais, principalmente os Estados Unidos, é Taiwan, que é considerada uma província rebelde pelos chineses, e eles têm interesse em retomar essa ilha para que ela se alinhe ao comunismo. Já os aliados, não querem que isso aconteça, porque eles pretendem no futuro, quem sabe, derrubar o Partido Comunista Chinês e reimplantar o capitalismo na China. Nos anos de 2020, eles se consideram adotando uma política de socialismo de mercado. Quer dizer, você tem uma estrutura que é centralizada no Partido Comunista Chinês, e aí nós temos aí o presidente da China, que eu demoro para decorar o nome, e você tem, na verdade, hoje, uma campanha dentro de toda a mídia ocidental para demonizar a China. Lembrando que dentro do teatro das nações internacionais, a China é um dos principais parceiros comerciais de várias localidades do mundo. Inclusive, hoje tem uma guerra comercial Estados Unidos e China, uma guerra comercial de mais de 300 bilhões de dólares. E agora, voltando para 1949, nós temos agora a República Popular da China, que seria a China continental, e nós temos a China nacionalista, com sede na ilha de Taiwan. Aí você deve se perguntar, por que eu odeio tanto a China? A mídia internacional, e aí quando eu falo internacional é a mídia americana e a mídia europeia, ela é pró-capitalista. E é claro que tudo que vier da China vai sempre gerar desconfiança, medo, temor. Na verdade, o inimigo da vez dos americanos são os chineses. E você vê que toda a mídia muitas vezes acaba colocando essa carga de preconceito em cima dos chineses. Inclusive, a Covid dizem que foi uma doença plantada pelos chineses para dominar o mundo. Pode isso? Inclusive, agora na campanha eleitoral americana, vários países, vários políticos ficam o tempo todo falando de vírus chinês, de vacina chinesa que não vai curar. Tenham muito cuidado com isso. O discurso da mídia e de muitos políticos está contaminado por essa ideologia, a ideologia capitalista. Um abraço a todos e bons estudos.